Alô? Tem alguém nessa aula? É aqui mesmo, é? Alô, boa noite. Eu acho que a aula é aqui mesmo, eu estou aguardando. Ah, tá bom. Também estou Obrigado. aguardando, viu? Tá Também bom, estou obrigado. aguardando. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Consegue me professor. escutar bem? Sim, Boa noite. Boa noite para todo mundo. professor tá baixo. Tá baixinho? Vamos lá ver se melhora alguma coisa. Ficou mudo. Me colocaram no mudo, na verdade. Ah, agora eu Me tô ouvindo. colocaram no mudo. Pronto, vamos lá, gente. Para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai conversar hoje sobre comunicação, que é uma das variáveis mais importantes dentro das organizações, principalmente para a gestão do ambiente organizacional e do comportamento das pessoas na organização. Essa é uma ferramenta de fato inquestionável. E para a gente iniciar esse bate-papo de hoje, enquanto os demais colegas entram na aula, tem um videozinho curto que eu quero compartilhar com vocês aí. Então, por favor, prestem bastante atenção. Vou colocar, antes de soltar o vídeo, vou colocar todo mundo no mudo para garantir que ninguém atrapalhe aí a exibição, tá bom? Rapidinho aí. Professor, tá muito baixo. Muito baixo. Então, o meu microfone aqui, ele tá até no volume máximo. Talvez, se você colocar um fone ou algo do tipo, melhore alguma coisinha. Mas se algum outro aluno tiver com o mesmo problema, dá o feedback aqui que a gente já olha, tá bom? É porque tá ativado o som do sistema para poder reproduzir o YouTube, talvez o microfone fique um pouquinho baixo mesmo, tá bom? Aqui tá normal. Vamos lá. Olá, seus de luz. Seja bem-vindo a mais um Sacadas do JRM. E hoje, o nosso papo será sobre a importância da comunicação eficaz dentro das empresas. Sabe aquela pessoa que está em uma roda de amigos e só sabe falar do quanto seu trabalho é bom,
O quanto a equipe é legal e as metas estão sendo alcançadas? Provavelmente. Essa pessoa trabalha em uma empresa que pratica o método da comunicação eficaz. Você acredita que a comunicação eficaz pode ser uma ferramenta importantíssima na busca por resultados extraordinários? Hoje eu vou provar a você como a comunicação eficaz pode alavancar sua empresa no mercado. Vamos entender como? A comunicação eficaz, ela estabelece um relacionamento entre a empresa e os seus colaboradores, o que pode influenciar positivamente no resultado do trabalho que os colaboradores entregam, uma vez que eles estarão mais motivados. E a probabilidade deles vestirem a camisa da empresa e dar o melhor do trabalho é muito maior. A comunicação interna eficaz também auxilia na comunicação entre os próprios colaboradores. É simples, quer ver? Colaboradores se relacionando bem uns com os outros é um sinal de um ambiente legal, com maior rendimento da equipe e, consequentemente, resultados maravilhosos. Quando a comunicação é trabalhada de forma correta, o número de colaboradores falando mal da empresa desaparece, cai. Assim, as pessoas verão que essa empresa oferece um ambiente de trabalho maravilhoso, extraordinário. Agora, entenda como aplicar a comunicação eficaz nas organizações. Nenhuma pessoa é igual a outra, certo? Então, a gente precisa entender cada uma delas, como elas pensam e reagem a situações de forma diferente. O ser humano é único e tem a sua forma exclusiva de ser. Depois disso, depois de entender, comece a implementação do processo da comunicação eficaz. Entretanto, essa comunicação deve ter como foco o perfil dos colaboradores. Precisamos identificar o perfil comportamental do colaborador das nossas organizações. E lembre-se de considerar a característica do seu público-alvo. Isso é essencial para o sucesso da ferramenta. O processo de comunicação eficaz, somente é bem sucedido quando o destinatário recebe, compreende e interpreta a mensagem. Para começar a implantar a comunicação eficaz em uma empresa, é fundamental saber se expressar, selecionar palavras certas, o tom da voz certa, o timbre. Pense sempre, tudo isso influenciará na forma como o seu receptor interpretará a mensagem recebida. Outra prática que complementa o trabalho de implantação de uma comunicação eficaz é o poder, o hábito, a estratégia de dar feedback, seja positivo ou de melhoria, mas que dê um feedback. Aliás, todo feedback é poderoso. Esse retorno, essa retroalimentação, permite acompanhar como a mensagem foi recebida pelos colaboradores. Assim, você vai conseguir certificar se ele cumpriu o objetivo e se de fato gerou a atitude esperada. No caso do não cumprimento das expectativas ou de euforia em ambientes de trabalho, identifique o problema e passe a mensagem. Mas passe de maneira apropriada, com estratégia. Esclareça as dúvidas, caso as pessoas tenham. Chame a atenção de forma discreta e reservada. Justifique o motivo e ofereça soluções de melhorias para o seu colaborador. Peça desculpas se for necessário. Você é humano, ele é humano. Em caso de ambiente intenso, avalie o motivo. Mantenha a calma, faça o possível para normalizar o ambiente, sem alterar o tom de voz. E leve sempre com você. A comunicação é uma ferramenta que promove a sinergia. Promove a sinergia para alcançar os resultados almejados. Resultados cada vez mais extraordinários. E aí, Sergilis, gostou da sacada de hoje? Então, se fizer sentido para você, curte aí o vídeo. Coloque as dicas em prática e alcance também resultados cada vez mais extraordinários para sua empresa, para sua equipe. E fique por dentro das minhas sacadas, né? Se fizer sentido para você, assine meu canal também. Até breve, hein? Bye! Bye! Uhul! Muito bem, meninos, vamos lá. Vamos aos nossos trabalhos. Eu já compartilhei com vocês aí, na lateral,
a apresentação da aula de hoje, para quem tiver algum tipo de probleminha. Ah, professor, não estou conseguindo visualizar a apresentação, não estou conseguindo acompanhar, o slide aqui no meu celular está falhando, está sumindo, alguma coisa do tipo, já pode dar uma olhadinha nesse material que eu anexei aí no chat, tá bom? Então, já pelo chat, a gente pode fazer aí o download dos arquivos. Eu vou subir aqui agora, compartilhar com vocês na tela o material da aula de hoje, que é esse mesmo que já está com vocês aí, para que vocês possam também visualizar aqui junto comigo, tá bom? Tá carregando aqui para compartilhar para todo mundo. Metodologia é a mesma, tá, pessoal? A qualquer momento você pode intervir fazendo pergunta, questionamento. Quem preferir pode mandar diretamente lá no chat. O professor vai estar sempre de olho para poder responder em tempo e para poder também levar aos colegas os comentários que vocês podem estar colocando por lá. Hoje a gente inicia uma discussão sobre comunicação. E a gente vai estudar um pouquinho sobre os fundamentos da comunicação. Vocês viram lá no Insight, que a gente acabou de assistir, onde o autor do Insight ele fala o seguinte, que normalmente quando você encontra um colaborador que fala bem da empresa, que está feliz com o que está realizando, que fala que as pessoas estão entregando meta, todo esse cenário é o de uma empresa que tem uma excelente estratégia de comunicação. Então, basicamente, deixa eu só responder aqui um colega no chat rapidinho. Quem não está conseguindo ver o material, pessoal, eu coloquei um pouquinho acima da conversa, só rolar a conversa para cima que vai ter lá o arquivo em PDF para poder baixar, tá bom? Só fui verificar para ver se realmente estava lá, mas tá. Então você pode voltar um pouquinho. Pronto, volta um pouquinho para poder fazer o download do arquivo, certo? Então vamos lá. Para a gente iniciar esse papo, a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que é comunicação, né? O que nós entendemos como comunicação, qual é o conceito que a gente tem entendido por comunicação. Provavelmente alguns de vocês estejam fazendo alguma outra disciplina também correlata, relacionada à área de comunicação. E alguns conceitos que a gente vai ver nessa aula podem ser similares ou podem ser distantes. Então, sempre que vocês virem alguma coisa, professor, isso aqui eu vi diferente, ou isso aqui eu penso diferente, ou a gente assistiu diferente em outra aula, podem ir pontuando que tudo na vida tem uma justificativa. Como eu já tinha colocado para vocês, em ciências humanas não há uma verdade absoluta. Há linhas de pesquisas que estudam fatos. Então, para a gente iniciar, a gente precisa entender um pouquinho sobre como a gente normalmente ou comumente, utilizando o senso comum, define comunicação. Então, por favor, coloquem aqui no chat para mim algumas definições do que vocês entendem por ser comunicação. Coloquem aí os comentários de vocês para que a gente possa dar início a essa aula, analisando um pouquinho sobre essa perspectiva de como cada um de vocês entende o processo de comunicação. Tá certo? Mandem aí pelo chat, que aí a gente vai olhando, vai comentando com os colegas, até para poder a gente ter uma ideia geral de como é que a gente observa esse fator comunicação dentro das nossas organizações ou dentro do nosso contexto. Vamos lá. Aqui tem alguns colegas que disseram o seguinte: comunicação é o intercâmbio de ideias. Ok, intercâmbio de ideias, é uma perspectiva. Comunicação é a troca de informações. Beleza, se comunicação é a troca de informações, o que viria a ser, então, informações? Essa é um outro questionamento variável para poder a gente levar para essa aula de hoje. Comunicação é a troca de informação e conhecimento. A gente já tem aí dois conceitos. Informação e conhecimento. São duas coisas completamente diferentes, tá? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre ela ao longo desses nossos 2 ou 3 encontros de comunicação. E tem uma outra definição um pouco mais elaborada que diz o seguinte:
comunicar é interagir com os outros. Então, basicamente, essa imagenzinha que está aí na tela de vocês, tem duas pessoas falando, elas estão, de alguma forma, se comunicando, fazendo um laço de comunicação ou um eixo de comunicação. Na real, pessoal, é que comunicação é o nosso dia a dia. Ela vai ser a ferramenta mais presente dentro das nossas organizações. Tem outros colegas aqui que colocaram, por exemplo, acho que comunicação é a forma de interação e críticas construtivas para a formação profissional e o crescimento. Também é comunicação. Comunicação é interação para solucionar situações. Não deixa de ser comunicação igual. Basicamente, a comunicação é a nossa atividade base dentro das organizações. A gente fala de personalidade, a gente fala de comportamento, a gente fala de forma de pensar, a gente fala de várias e várias perspectivas. Mas, no real, a comunicação é a essência de todas essas perspectivas. Se eu não consigo me comunicar, se eu não consigo comunicar algo a alguém, se eu não consigo falar com a pessoa, teoricamente eu não vou ser compreendido nunca. E aí, comunicar vai ser justamente essa base do nosso processo de relacionamento. A Fernanda colocou aqui uma definição um pouquinho mais técnica, que a gente vai ver ela aqui logo à frente. Ela colocou que comunicação é a troca de uma mensagem, tendo como participante um emissor e um receptor por meio de um canal de comunicação. Essa definição, Fernanda, a gente vai ver já já aqui na sequência dessa aula de hoje. Mas, para bom entendimento, basta que a gente compreenda, pessoal, que comunicação é todo o nosso processo. O nosso processo de interagir com as pessoas, o nosso processo de notificar as pessoas, o nosso processo de dar feedback, o nosso processo de tentar entender o que as pessoas estão nos falando. Esse processo todo é o processo de comunicação. Bem, a gente tem que começar essa nossa discussão sobre comunicação entendendo melhor os aspectos da comunicação e iniciando uma viagem em conceitos variáveis e em práticas que são efetivamente incríveis. A comunicação, por definição de palavra, ela é uma palavra que origina-se do latim, o latim comunicare, e que significa partilhar, dividir, tornar comum, associar ou trocar opiniões. Então, basicamente, o processo de comunicação vai consistir em partilhar, dividir, tornar comum, associar ou trocar opiniões. Entendam que eu posso trocar muito além de opiniões. Eu posso trocar conhecimento, eu posso trocar orientações, eu posso trocar crenças, valores, eu posso trocar centenas de coisas. Mas esse processo de comunicação sempre vai ser um processo de partilhar, de dividir, de tornar comum, de associar ou de trocar algo. Ok? Então, basicamente, a comunicação vai ser sempre um processo de troca. Vamos partir desse primeiro pressuposto. A comunicação é um processo de troca. Se é um processo de troca, troca significa eu dou algo e eu recebo algo, ok? Esse processo, então, de comunicação precisa dar algo e receber algo. Um processo de troca, por assim dizer. No bom sentido literal da palavra. Memorizem aí essa observação de que comunicação é um processo de troca. Bem, para que a gente comece essa reflexão, vamos tentar entender um pouquinho qual é o nosso cenário atual hoje no mundo, né? Hoje, pessoal, quanto vale uma informação? Né? Quanto que vale uma informação? Nós vivemos na sociedade da informação. Mas quanto dela efetivamente é comunicação? Qual que é essa distinção entre comunicação e informação? Comunicação é o mesmo que informação? Isso tudo é muito variável. E aí já tem um colega aqui no chat perguntando assim, ó, a TV faz o quê então? Ela recebe, ela só transmite? Como que funciona isso? São duas perspectivas completamente diferentes, tá? Hoje, a gente vive num cenário mundial onde a gente tem um mundo completamente globalizado. As pessoas estão inseridas em múltiplas plataformas. Elas estão no Instagram, no Facebook, no Google. Elas estão na televisão, elas estão no rádio. Elas estão em centenas e milhares de canais de comunicação, ok? Esses canais de comunicação, pessoal,
normalmente eles nos informam algo. Nós consumimos uma informação que vem dele, tá? Mas eles não necessariamente se comunicam ou dialogam com a gente. Algumas plataformas são mais intuitivas e mais comunicativas e outras plataformas são mais informativas, ok? São duas perspectivas distintas. Comunicação e informação é a mesma coisa? Para o senso comum, quase sempre nós entendemos que sim, que comunicação e informação é a mesma coisa. Mas no detalhe da coisa, elas não são a mesma coisa, não. Comunicação é uma coisa, por definição, e informação é uma outra coisa, um pouco diferente, que a gente também vai estar vendo aí um pouco mais à frente. Mas para que a gente consiga entender esse cenário atual que a gente vive hoje, ele é, de fato, um cenário muito complexo. É um cenário onde a gente tem as pessoas se comunicando por centenas e milhares de canais diferentes. A mídia, né, e algumas pessoas, alguns especialistas da área até brincam que tão perigoso quanto a desinformação sobre o coronavírus é o excesso de informações que a gente pode ter sobre ele. Por quê? Porque hoje a informação pode vir por todos os canais. A comunicação pode vir por todos os canais. Então, às vezes, você deixa de ter uma informação advinda de um canal oficial para ter uma informação que parece comunicação, que é aquela informação que vem pelo WhatsApp, que você tem a possibilidade de retrucar, de comentar, nossa, isso aconteceu, isso não aconteceu. E aí, aquele eixo de comunicação, por exemplo, às vezes permite que você acredite mais naquela comunicação do que na informação que está sendo dada pelos órgãos competentes. E isso, obviamente, pode interferir na forma como nós percebemos o cenário, na forma como nós nos damos, né, com esse contexto ambiental. Agora, isso a gente, como pessoa social, imagina só o contexto disso numa empresa. Olha o contexto disso numa empresa. Onde será que a gente dá mais ouvidos? Será que a gente dá mais ouvidos o profissional do RH, que faz a comunicação oficial, o nosso gerente, que faz uma comunicação formal, ou uma série de gente que fica conversando assuntos aleatórios e fazendo várias comunicações paralelas durante o ambiente de trabalho ou no local do ambiente de trabalho? Isso também é um outro ponto que a gente vai abordar e que a gente vai conversar ao longo dessa aula de comunicação. Mas, a princípio, a gente precisa entender que esse cenário ele é um cenário desafiador. A gente tem um cenário desafiador em relação à comunicação. Primeiro, porque não é fácil comunicar. Segundo, porque a gente tem múltiplas plataformas que permitem que as pessoas busquem informação de diversas fontes. Terceiro, porque hoje em dia está mais difícil da gente descobrir o que é confiável e o que não é confiável, o que é fato e o que é fake. E cada vez mais a informação vem de forma rápida. Então a gente não tem tempo para assimilar e processar muitas vezes aquilo que está sendo comunicado ou informado para a gente, certo? Isso o nosso panorama de cenário referente à comunicação. De onde que vem, então, esse conceito de comunicação empresarial ou comunicação organizacional, como a gente o conhece hoje? Para vocês terem uma ideia, a comunicação empresarial ela surgiu nos Estados Unidos no início do século XX, precisamente em 1906, no ano em que um rapazinho chamado Ivy Lee decidiu abrir o primeiro escritório de relações públicas do mundo. Então, essa comunicação empresarial surgiu junto com o conceito do relações públicas. A comunicação empresarial, basicamente, era percebida como a comunicação das organizações, ou seja, a forma como as empresas se comunicavam com o seu público. E nessa época, a ferramenta de relações públicas, que até um tempo atrás era muito usual, ela começou a ser muito utilizada. Só que a ferramenta de relações públicas, ela ainda era uma ferramenta de informação, e não necessariamente uma ferramenta de comunicação. Embora a primeira perspectiva de comunicação empresarial, que é como se fosse, por exemplo, uma marca conversando com uma pessoa, ou uma marca conversando com um grupo de pessoas, surgiu aí com o surgimento desse primeiro escritório de relações públicas, que foi fundado em 1906, nos Estados Unidos. Então, a comunicação organizacional, ela se desenvolveu desde a década de 70. Inicialmente, ela era tratada como a comunicação empresarial, né? É uma outra perspectiva. Torquato, no ano de 2008,
escreveu que não há mais sentido em se restringir a comunicação ao exclusivo mundo das empresas. Então, não tinha por que a gente pensar em comunicação somente dentro das empresas e dar aquilo o nome de comunicação empresarial. Porque outras organizações, até mesmo sem fins lucrativos, elas passavam a desenvolver e a utilizar a comunicação dentro dos seus contextos. Seja aquele contexto sindical, seja um contexto partidário, seja um contexto social, independente de como fossem, as organizações, as empresas, as instituições, elas tinham uma necessidade de se comunicar. Se comunicar com quem, professor? Se comunicar com os clientes, se comunicar com o público interno, se comunicar com a sociedade. Se a gente parar para fazer uma análise, pessoal, a gente vai entender que ao longo dos anos as coisas foram mudando muito. Antes, quando a gente começou o trabalho, por exemplo, lá atrás, a gente tinha as fábricas empregavam um montão de gente, as pessoas eram semi-escravos nas fábricas, ganhavam um salário miserável, não tinham condições nenhuma de trabalho e faziam tarefas repetitivas, que simplesmente não tinham nenhum objetivo organizacional, por assim dizer. O objetivo único era o lucro, era fabricar produtos que fossem ser vendidos. Com o passar do tempo, a gente começou a se preocupar mais com as pessoas, se preocupar mais com a forma como as pessoas trabalhavam, como elas viviam, como elas percebiam as organizações. O mundo mudou. Antes ninguém se preocupava com o meio ambiente, agora as pessoas todas se preocupam com o meio ambiente. Antes ninguém se preocupava com a sociedade, hoje em dia todo mundo se preocupa com a sociedade. Então, isso foi demandando das empresas cada vez mais um posicionamento e uma comunicação mais assertiva. Isso, pessoal, é o que nós chamamos de comunicação organizacional. As empresas passaram a ter necessidade de se comunicar com as pessoas, se comunicar com os clientes, se comunicar com o meio e se comunicar com a sociedade de uma forma geral. Essa nossa perspectiva de comunicação empresarial. A comunicação organizacional, então, ela é a possibilidade sistêmica, integrada, como se fosse um laço, que envolve a organização em um sentimento de unidade. Esse entrosamento entre todas as pessoas garante o sucesso da comunicação e dos resultados organizacionais, também por definição do Torquato. O que ele está querendo dizer aí? Ele está falando que quando a comunicação de uma organização ela é feita de forma integrada, as pessoas criam um entrosamento. E aquilo garante o sucesso da organização e, por consequência, o sucesso da comunicação daquela organização. Vou dar um exemplo legal para que a gente possa entender esse contexto. Hoje, quando a gente escuta falar, por exemplo, de Natura, certo? O que a gente imagina? A gente imagina meio ambiente, a gente imagina linha Ecos, a gente imagina resíduo descartável, a gente imagina trabalho comunitário com as florestas da Amazônia, a gente imagina respeito à natureza. Tudo isso, pessoal, toda essa cultura da Natura, da comunicação dela, da comunicação organizacional da Natura, ela foi criada e ela foi organizada para que todas as partes da empresa se comunicassem de forma igual. Então, se você perguntar à revendedora da Natura qual é a forma como a Natura se comunica, ela vai te falar. Se você perguntar o cara que faz a extração do material, o cara que trabalha na fábrica, o cara que trabalha na linha de distribuição, todos eles vão ter a mesma ideia e a mesma percepção do que é a Natura. Isso é uma comunicação organizacional integrada, certo? Essa comunicação, ela é imprescindível para qualquer organização social. O sistema organizacional, ele se viabiliza graças ao sistema de comunicação nele existente, que permite a sua realimentação e a sua sobrevivência. Então, aquele velho ditado que a gente fala de que quem não... Tem um ditadozinho que a minha mãe dizia muito. Quem não se comunica por si só se entrubica. Um negócio do tipo. Que ela falava que as pessoas que não se comunicavam por si só já eram excluídas. Esse ditado também vale e é aplicável para as organizações. Então, as organizações, elas precisam se comunicar. A comunicação faz com que o sistema organizacional se integre, com que o ambiente seja desenvolvido e permite uma retroalimentação.
Óbvio, se é comunicação, vai e volta. Então, essa retroalimentação nada mais é do que a capacidade do público de dizer para uma empresa ou para uma organização de que forma eles o percebem. Ok? Então, sobre comunicação organizacional, para a gente dar esse breve histórico de contexto, para que a gente entenda que essa perspectiva de comunicação não existe só de pessoa para pessoa, mas também dentro das organizações, e essa forma como as organizações foram mudando essa comunicação ao longo do tempo foi demandada pela sociedade e pelo contexto social no qual as empresas estavam inseridas. Ok? Mesma metodologia. Qualquer dúvida, professor, não entendi, volta aqui, comenta mais um pouquinho sobre isso e a gente vai colocando. Se estiver muito rápido também, fala na lateral que o professor fala um pouquinho mais devagar. De vez em quando eu me pego correndo. Vamos lá, falando sobre o contexto base dessa aula, que é comunicação. Como que funcionou a evolução histórica dessa comunicação? Como a gente tinha conversado um pouquinho antes, essa comunicação ela mudou muito ao longo do tempo, né? Essa charge, ela representa muito bem. A gente começou escrevendo em pedras, evoluiu para o papiro, evoluiu para os livros, e a gente achou que os livros eram geniais, e realmente eles eram. Depois a gente evoluiu com a internet para a utilização de e-mails, para os livros digitais, para os e-books e para várias outras coisas. Depois que passou a fase do top da internet, que foi logo depois do surgimento dela e do processo de digitalização, a gente evoluiu mais um pouquinho. Só que eu não sei se a gente evoluiu ou se a gente regrediu em comunicação. Hoje o nosso desafio é comunicar em 140 caracteres tudo aquilo que eu preciso dizer ao meu cliente final. Então, tanto para a gente quanto para as organizações, o surgimento das redes sociais, ela abreviou os processos de comunicação e exigiu que esses processos fossem mais efetivos. Antes, as empresas liberavam uma nota de esclarecimento, ou uma nota de pesar, ou uma carta aberta aos seus usuários. Isso tudo funcionava muito bem. Mandava por e-mail, publicava no jornal, enfim, tinham várias estratégias. Hoje as empresas têm que se comunicar com os clientes e nós temos que nos comunicar também com as pessoas que estão ao nosso redor no ambiente organizacional, utilizando 140 caracteres. Então, as empresas precisam se posicionar sobre a Covid. Ok, elas têm que fazer um post numa rede social, utilizando uma quantidade máxima de palavras e esclarecendo sobre aquela finalidade. Essa mudança global na comunicação, ela tem dois pontos muito importantes. O primeiro é que a gente criou uma leva de analfabetos funcionais. O que são os analfabetos funcionais? Eu sei ler, eu sei interpretar sílabas, transformar sílabas em palavras e transformar palavras em frases. Mas, ao ler aquilo tudo, não necessariamente eu entendo o sentido daquilo. Quando eu sei ler, mas não sei interpretar o contexto, eu posso ser considerado um analfabeto funcional. Professor, então tem um monte de gente que é analfabeto funcional. Incluso eu, algumas vezes, sou analfabeto funcional. Quando a gente lê uma informação com a qual a gente não tem similaridade ou com a qual a gente não tem aptidão, a gente lê aquilo, mas a gente não entende patavita de nada. A gente não compreende nada do que o que de fato está sendo dito ou que de fato está sendo esclarecido. Quando isso acontece, a gente tem ali um processo de analfabetismo funcional. Então, o grande desafio das empresas é comunicar de forma rápida, porque cada vez mais a comunicação se tornou muito, muito, muito rápida, forma mais assertiva, ou seja, falar menos, ser menos prolixo para conseguir fazer o processo de comunicação e, ao mesmo tempo, ser efetivo e se fazer ser compreendido pelo máximo de pessoas possível. Professor, isso é fácil? Não, gente, isso é muito difícil. Como a gente viu, dentro da organização a gente tem pessoas com personalidades, perspectivas, expectativas e, acima de tudo, objetivos distintos. Então, falar certo, utilizando poucas palavras, sem me tornar eloquente e, ao mesmo tempo, me fazer entender para as pessoas é um desafio gigantesco. É um desafio realmente muito, muito,
muito difícil. E esse é o desafio da comunicação dentro das organizações. Então, para que a gente entenda um pouquinho essa evolução histórica, tem essa timeline também, que fala desde os antigos escritos sumérios, que eram escritos a cunho, lá nas pedras, a evolução, fala que a comunicação também teve outros picos com o surgimento do jornal, que são as gazetas, como chamavam-se antigamente. Ela evoluiu um pouquinho mais com o surgimento dos periódicos, com o surgimento da caneta, o bolígrafo, como era chamado anteriormente. Depois houve a fotografia, que também auxiliou nesse processo de comunicação. A gente, principalmente quem é do marketing, vai ver que a comunicação através de imagem, ela representa muito mais de sentido, às vezes, do que a própria comunicação escrita. A gente teve, depois, né, outros inventos que também contribuíram para a evolução do processo de comunicação, como, por exemplo, o telégrafo, como, por exemplo, o telefone. Depois a gente teve aí uma burocratização da comunicação com o surgimento da máquina de escrever, que permitiu que as pessoas começassem a escrever grande quantidade de informação de forma mais rápida. Depois a fotografia evoluiu para o filme e a gente começou a comunicar através de filme. Houve o surgimento do gravador de voz, houve também o surgimento do rádio, que foi outra grande invenção que contribuiu para a comunicação. Thomas Edison, ele revolucionou a indústria de comunicação com a criação do microfone, muitos anos depois. E alguns outros marcos aí já mais recentes, que começam lá no ENIAC, que foi um dos primeiros computadores, né, processadores, e evoluiu com o surgimento e a modernização da TV, o surgimento e a modernização dos aparelhos portáteis de telefonia e, obviamente, o surgimento dos e-mails e da internet. Tudo isso, se a gente fizer um acompanhamento desde o primeiro momento, onde a gente se comunicava através de escribas ou através de pedras, evoluiu para, sei lá, o telefone, do telefone evoluiu para o rádio, do rádio evoluiu para a TV, da TV evoluiu para o computador, do computador evoluiu para o celular. Hoje, se a gente fosse fazer um aparado da quantidade de ferramentas que a gente tem para se comunicar com os colaboradores, nossa senhora, a gente automaticamente teria muitos e muitos canais que poderiam ser utilizados, tá certo? Alguém assumiu a apresentação e fechou a minha apresentação. Gente, eu vou subir de novo a apresentação. Espero eu que não dê nenhum bugzinho. Por favor, não fechem a minha apresentação. E não assumam o controle dela, por favor. Vou compartilhar novamente aqui com vocês, tá? Agora ele não vai mais deixar. Gente, eu vou tentar mais uma vez aqui subir a apresentação, tá? Ver se ele carrega. Se ele não carregar, eu vou pedir para todo mundo para poder baixar o PDF para ir acompanhando diretamente por lá. Eu vou compartilhar, na verdade, a minha tela com vocês. Eu não vou conseguir mais subir a apresentação, mas, por favor, não tomem mais a gestão da apresentação do professor, tá bom? Senão a gente se perde muito. Vamos lá. A gente estava aqui na parte da evolução histórica da comunicação. Na evolução histórica da comunicação. E a gente parte para a teoria clássica da comunicação,
que é basicamente o que a colega colocou lá no chat para a gente. A gente tem um emissor ou um remetente, tem um receptor do outro lado e tem uma mensagem que é levada do emissor ao destinatário. Esse processo, pessoal, representa a teoria clássica da comunicação. De um lado eu tenho o emissor, do outro lado eu tenho o destinatário e no meio eu tenho a mensagem. Essa mensagem, pessoal, ela vai passar por um processo de codificação e decodificação. Então, por exemplo, eu mando ou eu comunico algo a você. Eu vou falar ou conversar algo com você. Então, eu sou o emissor. Eu emito uma mensagem. Essa minha mensagem, ela vai ser codificada. Qual o tipo de codificação que eu posso utilizar? O código que eu posso utilizar, por exemplo, é o português. Então, o português é um tipo de código, é uma codificação para aquela mensagem. E ao chegar em você, você vai decodificá-la. Você vai escutar, em português também, obviamente, a mensagem e vai interpretá-la. Todo esse processo entre emissor, mensagem, receptor, ele acontece dentro de um contexto. Então, por exemplo, lembra-se daquela colocação que a gente falou que varia não do que você fala, mas como você fala? Isso é o contexto. O contexto da mensagem, ele pode influenciar no processo de codificação e no processo de decodificação. Então, o meu emissor pode emitir a mensagem de forma inconsistente, ou o meu receptor pode decodificá-la também de forma inconsistente. Que mais? O emissor vai comunicar a mensagem ao receptor dentro de um contexto, isso eu já comentei. Vai se utilizar de um código. Esse código pode ser vários diferentes. Pode ser a mensagem escrita, eu estou usando um código, é o código escrito. Pode ser a mensagem em português, é um tipo de código. Em inglês é outro tipo de código. Em Libras é um terceiro tipo de código. Então, o código pode ser de diversas formas para comunicar aquela mesma mensagem. E essa mensagem, pessoal, vai perpassar por um canal. Esse canal de comunicação que vai conduzir a mensagem também pode ser um canal diverso. Pode ser um e-mail, pode ser uma comunicação por telefone, pode ser um SMS, pode ser uma mensagem de áudio, pode ser uma mensagem de vídeo no WhatsApp, pode ser uma chamada, pode ser uma notificação, pode ser whatever, pode ser diversas abordagens distintas. Então, a teoria clássica da comunicação fala que eu vou ter um emissor, esse emissor vai se comunicar com um receptor ou um destinatário emitindo uma mensagem. Essa mensagem sofre um processo de codificação e decodificação. Ela é codificada quando sai do meu emissor e decodificada para ser interpretada pelo meu destinatário. Um exemplo simples de codificação e decodificação é quando a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp hoje em dia. Eu tenho um emissor de um lado da linha que vai mandar uma mensagem de texto escrita no WhatsApp. Essa mensagem ela vai ser criptografada para que ela chegue no celular da outra pessoa e essa pessoa receba o texto. Então, ela é escrita, codificada, criptografada e, em seguida, decodificada no celular seguinte. Muito bem, vamos tentar entender essa teoria clássica sobre outras perspectivas. Falando de contexto, por exemplo, tá? Eu falei que o contexto da mensagem ele pode variar de acordo com o contexto, né? O cenário no qual ela está inserida, basicamente. Então, vocês acreditam que uma mensagem enviada por áudio ou uma mensagem enviada escrita, sei lá, através de uma mensagem de WhatsApp ou através de um e-mail, qual delas vai ser mais fácil da gente perceber o contexto? Obviamente que é a mensagem que foi enviada através de um áudio, porque a gente percebe nessa mensagem outros elementos de contexto, como a entonação, como a respiração, como a forma como a pessoa vai pronunciar cada palavra. Isso é um contexto, ok? Então, basicamente, essa é a teoria clássica de comunicação. Eu tenho um emissor, tenho um destinatário e tenho uma mensagem. Isso tudo vai estar dentro de um contexto.
A mensagem pode ser entregue através de um canal ou contato. Esse canal pode ser também um e-mail, uma ligação, uma mensagem, um comunicado, uma carta, vários tipos. E ela vai utilizar de um tipo de código. O código pode ser escrito, o código pode ser em português, o código pode ser em inglês, o código pode ser gestos. Eu posso usar diversos códigos para emitir aquela mensagem. Então, por definição, a gente tem aí esse processo entre emissor, receptor, a mensagem no centro, ela vai se utilizar de um código ou um canal e vai haver um processo de feedback. Se é comunicação, essa comunicação vai e essa comunicação volta. Então, o meu emissor comunica ao meu receptor e o meu receptor dá um feedback e comunica de volta ao meu emissor. Essa primeira parte aqui é o processo de comunicação percebido pela teoria clássica da comunicação, onde eu tenho o emissor e o receptor. E onde o meu receptor, ele parece ser estático. Ele não interage com o processo de comunicação. A teoria moderna da comunicação enxerga o processo de comunicação como havendo um feedback entre o receptor e o emissor. E a gente cria um processo cíclico. O emissor manda uma mensagem para o receptor e o receptor responde ao emissor. Então, eu tenho um processo que é de contínuo feedback. E dentro desse processo, eu posso ter um ruído. Professor, o que é que vai ser esse ruído? A gente vai explicar todas as variáveis agora em seguida, mas para que a gente entenda. Lembra que eu falei do contexto? Esse contexto aqui em cima, por exemplo, pode ser a entonação da voz. Esse contexto pode ser a forma como você percebe a gesticulação da pessoa, caso ela esteja falando por vídeo, ou caso ela esteja te falando pessoalmente. Então, esses elementos extras do contexto, eles podem gerar um ruído na comunicação. Então, eu sou responsável, basicamente, como diria o bom ditado, pelo que eu falo, e não obrigatoriamente pelo que você entende. Porque você pode, sim, entender completamente diferente do que eu quis te falar. Quando a gente fala dentro do ambiente organizacional com uma pessoa e utiliza um tom um pouco mais grosseiro, às vezes um pouco mais agressivo, mesmo sem se sentir, aquele contexto pode gerar o que nós chamamos de ruído. E aí a sua mensagem, que é do receptor, vai ser que é do emissor, vai ser mal interpretada pelo seu receptor, ok? Quando isso acontece, quando a gente tem um problema nessa comunicação, a gente vai encontrar um ruído de comunicação. Vamos ver aí as nomenclaturas direitinho. Explicando todas as variáveis, né? O emissor e o destinatário é aquele que vai enviar a mensagem. Ele pode ser um indivíduo ou pode ser um grupo. Então, não é só uma pessoa que comunica. Não é só uma pessoa física ou um ser humano que vai comunicar. Muito pelo contrário. Ele pode ser uma empresa, ele pode ser o governo. O governo comunica, as empresas comunicam, elas também mandam mensagens para as pessoas. Que é um exemplo simples, pessoal. A campanha que foi lançada agora no intervalo do Jornal Nacional, esses últimos dias agora de Covid-19, as empresas elas estão se comunicando e mandando mensagem para as pessoas de forma individual. Por exemplo, o Magazine Luiza está dizendo para as pessoas que se você é um empresário e você está com seu estoque parado, você pode entrar na nossa plataforma do Magazine Luiza e você pode vender por lá. Então, nesse momento, eu tenho uma empresa como emissora de um comunicado que está se comunicando com um destinatário, que é uma pessoa física que está lá na casa dela assistindo aquela televisão. Professor, esse modelo de comunicação permite que a pessoa volte e dê um feedback dessa comunicação? Permite, porque ele pede que você lá na sua casa baixe o aplicativo do Magazine Luiza, acesse a plataforma e converse com a Magazine Luiza. Então, ele permite que você emita o comunicado, receba um retorno do cliente e tenha sempre um processo de feedback, certo? Receptor destinatário vai ser, então, quem recebe a mensagem. Ele pode ser um indivíduo, pode ser um grupo ou mesmo um animal. Então, por exemplo, quando você conversa com seu cachorro, que você às vezes parece meio doido, diz assim, senta fulano, senta cachorro, senta gato, né? Vai dormir, vai para tua cama.
você está mandando uma mensagem para ele. Obviamente, talvez ele não compreenda o código que você está utilizando, que é o português. Mas dentro de um contexto, quando você aponta o dedo, quando você fala num tom de voz mais alto, talvez o animal entenda aquela sua comunicação, tá certo? Então, basicamente, você está se comunicando com ele. E ele também se comunica com você. Você dá uma ordem, dá um grito, sei lá, e o cachorro baixa a orelhinha. Então, ele entendeu aquela mensagem como sendo um carão. E ele está se comunicando contigo da única forma que ele sabe, que é mostrando que a orelhinha dele caiu. Então, para que a gente entenda que esse processo de comunicação, ele pode se dar de diversas formas, em diversos contextos e com diversos cenários, tá bom? A mensagem, por definição, vai ser o objeto da comunicação, ela vai ser constituída pelo conteúdo das informações transmitidas, e o canal de comunicação é a via de circulação das mensagens. É através do canal que a mensagem ela vai ser transmitida. Ele é definido, de modo geral, pelos meios empregados pelo emissor, a fim de garantir o encaminhamento da sua mensagem para o receptor. Então, eu posso selecionar diversos meios, como eu comentei com vocês. O canal de comunicação pode ser o e-mail, o canal de comunicação pode ser o telefone, o canal de comunicação pode ser o WhatsApp, pode ser o áudio, pode ser um gesto, pode ser centenas e outros milhares de canais de comunicação. Sobre a variável código. O que é o código? Ele é um conjunto de signos e de regras de combinação desses signos. O emissor ele se utiliza deles para elaborar uma mensagem. O receptor identificará esse sistema de signos, no nosso caso a língua portuguesa, se seu repertório for semelhante ao do destinador. Olha que interessante, o uso correto do código. Isso é muito importante dentro do nosso ambiente organizacional, quando a gente pensa, por exemplo, que o tipo de comunicação que eu emito através de um e-mail para informar o meu pessoal de gestão não é necessariamente a forma correta de comunicar o meu peão que trabalha no chão de fábrica. Eu tenho que comunicá-los com um sistema de signos, ou seja, a língua portuguesa, que se adeque ao repertório do destinador. Quanto mais o conjunto de signos ou o código utilizado se aproximar da comunicação com esse destinador, mais empatia aquela pessoa vai ter com aquele processo de comunicação. Vou exemplificar para que vocês entendam. Se vocês forem ao fórum, as pessoas vão tratar você de forma protocolar, como se costuma tratar todos os advogados que trabalham no fórum. As pessoas que ali trabalham estão se utilizando de um código de comunicação que se assimila ao repertório dos destinatários, ou seja, das outras pessoas que estão no entorno dela. Por outro lado, se você for numa loja da Pena, da Chili Beans ou de qualquer outra loja desse tipo, você vai conversar com um repertório completamente diferente. Ele já vai te abordar, e aí, cara, tudo bem, vamos lá, tem aqui uma coleção maneira que está saindo e tudo mais. Ou seja, o repertório ele é completamente distinto. É a mesma língua portuguesa, mas a abordagem dos signos é completamente distinta. Isso é o que nós chamamos de código, ok? Nós cearenses temos um código bastante carregado. A forma como nós nos comunicamos tem alguns traços que são específicos da nossa região. Então, só vai compreender na sua totalidade as pessoas que têm um repertório de código similar ao nosso, ok? Então, a gente precisa entender que dentro de uma comunicação organizacional, por exemplo, os códigos, para dar uma mesma mensagem, eles podem variar. Eles podem variar drasticamente. Eu posso comunicar, por exemplo, que a empresa não vai trabalhar no feriado X. Aí eu mando uma mensagem para os meus diretores ou para os meus supervisores, informando da seguinte forma: prezados, em virtude do feriado tal, na data X, nossa operação não estará funcionando. Em virtude da legislação em vigor e tarará. Por favor, comuniquem aos seus colaboradores sobre o recesso. Ok. É uma linguagem formal, executiva, elegante, se utilizou de um código em específico
para impactar os meus gestores. Vou comunicar essa mesma informação a chão de fábrica, as pessoas que estão ali trabalhando na produção. Preciso desse código todo? Preciso utilizar todos esses signos? A pessoa vai compreender de forma clara a mensagem? Provavelmente não. Lá, eu preciso usar um outro conjunto de signos, que também é a língua portuguesa. Então, eu posso dizer simplesmente o seguinte: pessoal, bom dia. Vai ter um feriado essa semana, vai ser no dia tal, e nesse dia a gente não vai trabalhar. Muito obrigado. Comuniquei a mesma coisa de forma clara. E só dei para ele as informações que eram necessárias. Nos dois momentos, eu me fiz entender, utilizando abordagens de um mesmo código distinto. Ok? Então, eu fiz uma combinação de signos diferentes que se adequava ao repertório semelhante de cada destinatário. Beleza? Para a gente entender aí o uso do código. Tá? Sobre o referente. O que é o referente, professor? Referente é o assunto. É a situação que envolve o emissor e o destinatário. É a mesma definição de contexto, certo? Então, esse contexto linguístico que contém a mensagem, ele vai ser diferente, ok? Não é o que você fala. Não é, porque o que você fala é código. É a forma como você fala. É o contexto que está envolvido naquela sua colocação. É a entonação de voz que você vai utilizar para transcrever aquele código para outras pessoas. Isso é o que nós chamamos de contexto ou de referente. E, por fim, a gente tem o ruído. Vamos entender como ruído, pessoal, tudo aquilo que afeta em diferentes graus a transmissão da mensagem. Podemos citar, por exemplo, pouca atenção do receptor, erros de codificação, voz muito baixa ou encoberta por uma música. Tudo isso pode ser considerado como sendo um ruído. Como tem aí nessa chargezinha embaixo, débito ou crédito? Aí a pessoa responde: se puder creditar uns 5 mil na minha conta bancária, eu agradeço. Essa escuta seletiva que ele está fazendo, porque no momento nós estamos precisando muito de dinheiro todo mundo, né? Ela é um ruído de comunicação. Você perguntou uma coisa, mas ele entendeu outra completamente diferente. Isso vai acontecer o tempo inteiro nas nossas organizações. O tempo inteiro. Às vezes você pergunta, por exemplo, para um colaborador se ele viu determinada coisa que estava em tal lugar. Você perguntou aquilo para ele. O que ele entendeu, na verdade, foi que você o acusou de ter pego algo e simplesmente tentou abordá-lo para descobrir onde ele tinha colocado. Você perguntou uma coisa e você foi entendido de forma completamente diferente. Isso vai depender do contexto e isso vai gerar o que nós chamamos de ruído de comunicação. Outro exemplo simples que eu vi agora recentemente na empresa de uma amiga minha, né? Ela trabalha numa empresa grande, é uma empresa de facção, bastante conhecida de passagem, e o RH emitiu um comunicado dizendo o seguinte: a empresa, em virtude da crise financeira da Covid-19, analisa as propostas governamentais e emendas constitucionais para averiguar qual a melhor perspectiva para manter os postos de trabalho e, ao mesmo tempo, equilibrar as contas da empresa. Isso foi o que a empresa comunicou. Alguns funcionários entenderam o seguinte, que a empresa estava analisando a redução de salário do governo para reduzir o salário de todo mundo. Outras pessoas entenderam que a empresa ia demitir um bocado para poder manter os outros postos de trabalho. Outro grupo da empresa entendeu que a empresa ia quebrar. Uma quarta etapa desse mesmo grupo entendeu uma coisa completamente diferente. A comunicação, obviamente, não foi utilizada como uma linguagem adequada, ela foi utilizada numa linguagem bastante complexa, diga-se de passagem, e ela gerou o que nós chamamos de ruídos de comunicação. Então, o termo ruído, ele não se refere somente à perturbação sonora. Ele aplica-se também à comunicação visual, como, por exemplo, erros de digitação,
uma mancha na tela, uma falha de interpretação. Isso tudo são ruídos, ok? Para que a gente entenda. Os ruídos são muito mais comuns do que a gente imagina. Por exemplo, eu estou dando um aviso para uma fábrica. Tá lá as máquinas funcionando, o povo tudo conversando, um dia normal de trabalho. Do nada, o sistema de som da empresa dá um aviso que diz o seguinte: atenção, os colaboradores, pedimos que no final do expediente todos passem pelo setor de recursos humanos para receber a sua cesta básica. O cara pode não ter entendido a comunicação porque o barulho estava grande. Ele pode não ter entendido a comunicação porque simplesmente a mensagem não estava numa altura adequada. Ele pode não ter entendido a comunicação porque ela não foi clara. Podem haver vários problemas de contexto que venham a impactar na forma como eu observo aquela comunicação. Isso tudo, pessoal, nós damos o nome de ruído. Qualquer falha de comunicação, ou melhor, na interpretação da comunicação, vai ser considerado um problema de ruído. Ok? Até aqui, pessoal, sobre os processos de comunicação, os elementos de comunicação, a forma como eles se relacionam. Alguma dúvida que a gente possa já tirar de imediato? Não, professor, tranquilo. Podemos seguir? Não, tá de boa. Pode sim. Tá. Então, vamos lá. Quem tiver dúvida, pode mandar direto lá no chat, certo? Que aí eu já vou respondendo também. Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma coisa. Como eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Pronto, tem alguns comentários aqui, certo? O Matheus colocou aqui, por exemplo, o seguinte, que a comunicação pode ser até um emoji. Pode ser também um emoji. Um emoji não vai deixar de ser um tipo de código, tá? Ele vai ser interpretado. No atual cenário de tecnologia, eles são bastante utilizados, diga-se de passagem, e também causam bastante ruído. Algumas configurações de emoji, por exemplo, variam entre o iOS e o Android. Um emoji comum, que varia entre o iOS e o Android, é o da boquinha aberta. Tentem testar depois que vocês vão ver. Enquanto um é a boquinha aberta de assustado, o outro é a boquinha aberta de emoção. Eles são completamente distintos. Mas quando você manda, por exemplo, do iOS para o Android, às vezes eles vão trocados. E isso causa, obviamente, às vezes, dentro de um grupo de trabalho, coisa do tipo, uma reação que não é que você quer expressar para as pessoas. O pronunciamento do presidente e o panelaço como feedback é um ponto bem interessante. Vamos lá. Como a gente fala de comunicação, pessoal, o pronunciamento do presidente ele é uma comunicação, não deixa de ser. O panelaço ele pode ser entendido como feedback no processo, pode, mas também pode ser entendido como um ruído. A gente viu que ruído é qualquer tipo de perturbação que venha a me impedir de entender na totalidade aquela mensagem que está sendo dita. Então, se enquanto o cara está falando na televisão tinha gente batendo panela, eu não entendo perfeitamente o que ele está dizendo. Então, não é só um feedback, tá? É um feedback, porque é uma manifestação pública em relação àquela comunicação, mas também é um ruído, tá certo? É um feedback e é um ruído. Tem as duas perspectivas referentes ao pronunciamento do nosso maravilhoso presidente. Vamos para frente. Falando sobre comunicação ou informação, certo? O processo de comunicação, ele pressupõe o diálogo entre o emissor e o receptor, entre os quais se dá uma troca e eu tenho um processo de feedback, certo? Esse é o meu processo de comunicação. Por essa diferença básica entre comunicação e informação, fica fácil a gente perceber que a informação ela apresenta um nível de credibilidade menor, pois não é possível de imediato, por meio dela, apurar, discordar ou aprofundar. Resta-nos unicamente a opção de aceitar o que está sendo informado. Então, quando a gente fala da televisão, a televisão ela tem uma função de nos informar, ok? Ela tem uma função de nos informar.
Professor, e a função do jornal é qual? Informar igualmente. Só que o que aconteceu com o surgimento das novas plataformas digitais? Esses nossos canais que tinham por finalidade informar, eles passaram a comunicar. Por quê? Porque hoje, quando está passando... Quando está passando o jornal, do meio-dia, por exemplo, ou a Major Coutinho, ou qualquer um outro desse, tem um bendito WhatsApp, onde as pessoas conseguem interagir com a apresentadora, mandar comentários, mandar fotos, falar de notícias, responder o que ela está falando ao vivo. Então, aquilo deixou de ser uma informação e passou a ser também uma comunicação. O jornal O Povo é igual. Na versão impressa, obviamente, eu não tenho como mandar uma carta para o redator para rebater. Mas na versão online do jornal O Povo, você consegue dar um feedback sobre as reportagens. Eu vi, incluso, um feedback interessante. Ontem eu estava observando as publicações do jornal O Povo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram do jornal O Povo, que é onde normalmente tem algumas informações, ele anunciou sobre a explosão de um vulcão, certo? E aí, deixa eu até pegar aqui no celular, que aí eu já falo para vocês efetivamente o que foi que ele colocou. Ele publicou sobre o vulcão que estava em erupção. É tanta publicação que ninguém acha mais nem o que é. Aí, ó. Ele publicou o seguinte: mítico vulcão Krakatoa entra em erupção. Aí ele botou a reportagem toda. O vulcão Krakatoa, tarará, nessa sexta-feira, explodiu com centenas da última vez, em 22 de dezembro de 2018. Uma erupção do vulcão provocou um tsunami e matou centenas de pessoas na Indonésia. Ok. Ele fez a publicação da notícia, da informação como propriamente dita. Em seguida, o De Veiga, que é um aluno de Geografia da Universidade Federal do Ceará, respondeu assim, ó: o mítico, entre aspas, Krakatoa, foi destruído na erupção de 1883. O que está ativo agora é o Anacta Krakatoa. Ele respondeu isso na publicação do jornal O Povo. E o jornal O Povo respondeu e retrucou a mensagem a ele dizendo o seguinte: Ed Veiga, isso mesmo. A matéria no nosso portal, que não é aqui na plataforma do Instagram, porque há um limite de caracteres, a matéria no nosso portal explica, mas explica também que o nome Krakatoa, que vem da origem Krakatau, é usado na Indonésia para se referir também ao conjunto de ilhas aonde o vulcão está localizado. Então, essa informação deixou de ser somente uma informação e passou a ser uma comunicação. Então, ela postou como jornal, a pessoa foi lá e retrucou a informação, ela foi lá e respondeu a pessoa. E é assim que funciona. Cada vez mais, essa variável entre comunicação e informação, ela tem se estreitado. A tendência é que as empresas, a TV, o rádio, tudo comece a comunicar e não necessariamente a informar. Isso é muito importante, isso é muito relevante. Então, por exemplo, a TV evoluiu, então ela não está só informando, ela também está comunicando. O rádio evoluiu, ele não está só informando, ele também está comunicando. O jornal, igualmente, não está só informando, ele também está comunicando. Essa perspectiva entre comunicação e informação vai variar de acordo com o tipo de plataforma que é utilizado e da ferramenta de tecnologia que está adequada àquela plataforma. Mas para que a gente diferencie basicamente comunicação e informação, nós precisamos entender que a comunicação ocorre quando ambas as partes têm um diálogo e onde há um feedback ou uma troca. Então, a diferença básica entre comunicação e informação é essa. A informação, ela não tem como ser rebatida, checada, debatida, apurada, discordada ou aprofundada de forma imediata. Já a comunicação tem, porque há um diálogo entre ambas as partes, então há um processo de feedback. Ok? Apenas para explicar para vocês aí essas duas variáveis entre comunicação e informação. Tem um outro comentário aqui no chat que diz o seguinte: professor, seria necessário um setor ou um projeto
para reforçar a boa comunicação nas empresas? Sim, as empresas elas têm que elaborar estratégias de comunicação. Essas funções normalmente são ligadas aos setores de departamento humano, aos setores de desenvolvimento humano, que cuidam do que nós chamamos de clima organizacional ou ambiente organizacional. Isso tudo é criado para que a comunicação seja implantada de forma sistêmica e todas as pessoas, em todos os níveis da organização, consigam se comunicar. E tem mais uma coisa, pessoal. Essa comunicação, ela tem que ser integrada. Por exemplo, já imaginou a situação? A gente hoje tem Instagram, site, Facebook, campanha de mídia, marketing, várias ferramentas para comunicar sobre uma marca ou sobre uma empresa. Olha que situação constrangedora. A minha empresa, ela está lá publicando que ela ajuda as pessoas, que ela se preocupa com o meio ambiente, que ela cuida da sociedade, que eu tenho um projeto social não sei das quantas. Aí, do nada, surge uma notícia no Facebook, no Instagram, pessoal de alguém, dizendo que o gerente da loja tal humilhou a funcionária. Que a loja tal utiliza um trabalho de um bando de costureiro do interior do estado que vive quase em situação escrava, que não tem nem o que comer. Que o colaborador da loja tal, ele foi censurado várias vezes porque sentiu fome e queria sair da loja e não podia. Olha o quanto essas informações elas se contradizem. Então, as empresas elas têm que elaborar estratégias de comunicação que façam com que a comunicação dela seja assertiva e, ao mesmo tempo, efetiva. A minha comunicação tem que ser padrão. Se eu defendo o meu ambiente, eu defendo o meu ambiente interno, eu defendo o meu ambiente na campanha da TV, eu defendo o meu ambiente na campanha do Dia dos Pais interna que distribui brinde, eu defendo o meu ambiente no meu site, eu defendo o meu ambiente no meu Instagram. Eu me posiciono. As empresas elas têm que se posicionar a favor, ou pode ser contra também, determinadas causas, e elas têm que assumir esse risco, certo? Elas não podem se contradizer, porque elas estão sendo observadas o tempo inteiro. Então, quando a gente tem essa comunicação, e não necessariamente essa informação, as pessoas elas comentam sobre as empresas, elas comentam sobre as outras pessoas. Elas estão em um verdadeiro programa de auditório, onde eu tenho uma empresa comunicando para um cliente e tenho outros 500 clientes observando aquela empresa. Se ela deslizar isso daqui, automaticamente ela vai ser alvo de falha de comunicação ou de inconsistência na comunicação. Então, é sim necessário estabelecer uma estratégia de comunicação para que a empresa tenha a sua comunicação o mais alinhado possível, certo? Outro comentário aqui da Carla. No caso de feedback em notícias de jornal, para ser considerado comunicação, é necessário que o feedback seja quase imediato. Não necessariamente. A gente, por exemplo, tem retaliações ao vivo no Jornal Nacional. Quando eles falam alguma coisa errada e as pessoas acreditam que aquilo está errado, alguma colocação, uma informação errada, eles recebem um feedback posterior, aí o William Bonner vai lá com aquela cara dele de quem, né, não aconteceu nada e diz assim: na informação de ontem, falando sobre tal coisa, nós demos uma informação equivocada. Correto é o número tal, 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 dessa forma. Pedimos desculpas pelo erro. Antes a gente não via isso. Hoje a gente vê muito mais isso. Da mesma forma, jornal. Como a gente tem o jornal hoje nessas plataformas digitais, eu posso ter uma reportagem lá que está há 10 dias, 5 dias, 3 dias. Se eu for lá e comentar, essas plataformas estão preparadas, essas empresas estão preparadas para não me deixar no vácuo, né? Como a gente fala. Elas estão preparadas para me responder. E é assim que deve ser. Há um processo de comunicação, independente dela ser instantânea ou não ser instantânea. Ela pode acontecer a qualquer momento, tá certo? Ela pode acontecer a qualquer momento. Vamos em frente. Falando sobre direção da comunicação. A gente já tinha falado até um pouquinho, acho que quando a gente falou de liderança, que a gente falou sobre os tipos, de como a comunicação circulava, se ela era ascendente, se ela era descendente, se ela era circular. Lembram disso? As direções da comunicação, pessoal, ela pode fluir de forma vertical ou de forma horizontal, certo? Essa comunicação, ela vai ter a dimensão vertical
dividida em ascendente ou descendente. A comunicação vai ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Ou seja, da autogestão da empresa para o colaborador da ponta ou do colaborador da ponta para a autogestão da empresa. Quando é que uma comunicação ela é considerada como descendente? A comunicação descendente ela é a comunicação que flui dentro de uma organização do nível mais alto para os níveis mais baixos, como, por exemplo, a comunicação dos executivos com seus funcionários. Professor, há uma forma correta, menos correta, mais certa ou menos certa de fazer comunicação? A descendente é errada e a ascendente é correta? Não, gente, não existe isso. Existe um padrão de comunicação que é estabelecido para aquela empresa. Ela pode ser descendente, como ela pode ser ascendente. A pessoa pode comunicar de cima para baixo sem dar ordens. Ela pode comunicar de cima para baixo engajando as pessoas. Assim como ela pode comunicar gritando, onde as pessoas simplesmente podem ser nem comunicadas, talvez elas sejam informadas. Essa é a diferença. Quando eu falo de comunicação, eu tenho a opção do feedback. Não é assim que a gente colocou? Então, se eu tenho uma empresa que dá ordens de cima para baixo, ela tem uma informação descendente e não uma comunicação descendente, ok? São perspectivas completamente diferentes. E a gente vai chamar de ascendente quando a comunicação ela vai se dirigir aos escalões mais altos da organização. Então, por exemplo, os dirigentes, os funcionários, os colegas da organização em geral, eles vão ter acesso a se comunicar, a dar opiniões ou a falar diretamente com os níveis mais altos da organização. Então, a comunicação descendente, de cima para baixo, e a comunicação ascendente, de todos os níveis mais baixos da organização, até chegar lá em cima. Tá bom? Sobre comunicação lateral ou horizontal, certo? A comunicação que se dá entre os membros de um mesmo grupo, em um mesmo nível, ela é considerada horizontal. Então, a comunicação entre os pares, entre duas pessoas que estão no mesmo grupo de trabalho, que têm cargos e níveis equivalentes, ela é considerada uma comunicação horizontal ou uma comunicação lateral. Ela geralmente é necessária para economizar tempo e facilitar a coordenação. Em alguns casos, essas relações são estabelecidas formalmente, mas com frequência elas são criadas informalmente para diminuir o circuito de hierarquia vertical e agilizar o processo de ação. Então, eu tenho setores diferentes da empresa, certo? Eu tenho lá o meu gerente comercial, eu tenho lá o meu gerente de produção e eu tenho lá o meu gerente financeiro. Teoricamente, eles devem se reportar a quem está acima deles, que é lá o diretor da empresa, por exemplo. Então, a comunicação deveria ser deles para o diretor ou do diretor para eles. Mas há uma lateralização ou uma horizontabilidade dessa comunicação que permite que esses gestores que estão no mesmo nível se comuniquem entre si. E aquilo provavelmente vai economizar tempo de serviço, vai diminuir os processos e vai melhorar e facilitar a coordenação daquela operação. Para a gente evoluir aqui no conteúdo... Ai, senhor, ainda tem um monte de coisa, mas vamos lá. Para a gente evoluir aqui no conteúdo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre redes formais e redes informais. É muito fácil da gente entender o conceito de redes formais e redes informais, pessoal. As redes formais, elas são tipicamente verticais. Elas seguem uma cadeia de autoridades e são limitadas à comunicação relacionada ao trabalho. Então, por exemplo, o meu chefe emitiu um comunicado. Isso vem através de uma rede formal ou através de uma rede informal? Obviamente, vem através de uma rede formal. Redes formais são tipicamente verticais, seguem determinada cadeia de autoridade e são limitadas a comunicações relacionadas ao trabalho. Porém,
Porém, nas nossas empresas, nós temos as redes informais. Essas redes informais, ou esse sistema informal, não é o único sistema de comunicação dentro de um grupo ou de vários grupos. A rede informal é um outro tipo de comunicação. Elas são conhecidas também na bibliografia como sendo chamadas de redes de rumores. Ela é livre para fluir em qualquer direção, passar por cima das autoridades e pode satisfazer as necessidades sociais de membros dos grupos, bem como facilitar a execução de tarefas. Vamos explicar que está ficando confuso esse negócio de ler isso aqui. Tenho dois tipos de redes. Redes formais e redes informais, ou também apelidadas de redes de rumores. Em uma empresa, se eu tenho intranet, e-mail corporativo, boletim de informações, isso tudo vem através de uma rede formal. São pessoas encarregadas por emitir comunicações que vão comunicar os colaboradores. As redes informais ou de rumores são aquelas maravilhosas rádios peões, que funcionam com agilidade, versatilidade e comunicam as coisas de forma muito mais rápida, embora muitas vezes não comuniquem de forma certa. Então, vai sair um comunicado falando sobre o ajuste ou funcionamento da empresa no período da Covid-19. Isso vem através de que rede? Rede formal, ok? Beleza. Como é que vai funcionar esse comunicado na rede formal? Ele vai ser redigido por um gestor de RH, enviado para o diretor da empresa, o diretor da empresa vai assinar, vai mandar para o diretor de TI, e o diretor de TI vai mandar para o e-mail de todos os colaboradores. O diretor também vai mandar esse comunicado para os supervisores de cada área e vai pedir que os supervisores reúnam as suas equipes e falem sobre as adaptações. Isso tudo é o funcionamento perfeito de uma rede formal. Aí, paralelo a ela, gente, tem a rede informal, que é maravilhosa. É assim, ó. O diretor pediu para a secretária levar o documento para o... Melhor dizendo, o gestor de RH pediu para a secretária levar o documento para o diretor. Aí o que foi que ela fez? Ela leu. Aí a secretária comentou com a fulana que trabalhava na limpeza que ia sair um comunicado dizendo que o povo ia ficar em casa. A mulher da limpeza foi limpar 3 setores e comunicou com 3 pessoas diferentes de atendimento que as pessoas iam trabalhar de casa. Essas mesmas pessoas comunicaram com seus pares, que comunicaram com os outros que lancham com eles, que não são nem do mesmo setor, que ligaram para o marido dizendo que ia ficar em casa no período da Covid, e simplesmente essa rede informal já comunicou para todo mundo o que, na verdade, não saiu nem na rede formal. É assim que funcionam as redes de rumores ou as redes informais. Elas são o que nós chamamos ou apelidamos carinhosamente de rádio peão, tá bom? Então, a diferença entre redes formais e redes informais. Uma tem uma comunicação fluida que segue determinado processo e vem de forma oficial. As informais, não. É a secretária que comenta com a mulher da limpeza, é uma bem aqui, outra lá embaixo, que comenta com o cara aqui do meio, que comenta com o gestor, que comenta com a ponta, que comenta com a mulher do... E por aí vai, tá certo? Então, a gente tem os dois perfis, as redes formais e as redes informais ou redes de rumores. Essa rede de rumor é a mesma rede informal dentro da organização. E aí fica aquela pergunta. Essa rede de rumores, ela é importante como fonte de informação? Bem, eu posso dizer para vocês, pessoal, que trabalhar a rede de rumores de forma benéfica para a empresa é a melhor alternativa que a gente tem. Quando uma empresa não é transparente com os seus colaboradores, quando ela esconde as informações, quando ela retarda a comunicação, sem ser de forma imediata, essa empresa ela é mais vítima das redes de rumores. Porque as pessoas ficam inquietas, elas ficam curiosas e elas vão em busca de justificativas, de alternativas, de explicações, de tudo isso. Então, qual que é o segredo para se trabalhar uma rede de rumores? Você tem que identificar como funciona a rede de rumor dentro da empresa e utilizar a rede de rumores a seu favor. Então, por exemplo, se você sabe que é a fulaninha que sempre vaza a informação, ou de alguma forma vai vazar por lá, você pega a informação que é verídica e ou lança ela de forma antecipada, de imediato,
antes da rede de rumores divulgar, ou você vai lá e utiliza aquela pessoa que é o canal da rede de rumores para comunicar aos demais. Ela não comunica só coisa ruim. A rede de rumores serve para o bem e serve para o mal. Ela serve para fazer fuxico, como ela serve para levar informações verídicas. Então, a forma mais correta de encará-la é entender que redes de rumores vão haver em quaisquer organizações. E sábias são as organizações que entendem que essas redes de rumores podem ser utilizadas para passar informações verídicas e para informar os seus colaboradores. Certamente, elas são muito úteis por esse motivo. Uma pesquisa recente, ela revelou que 75% dos funcionários sabem a notícia primeiro através das redes de rumores. E essas redes de rumores, elas têm 3 principais características. Ela não é controlada pela direção da empresa, mas às vezes ela é controlada por um outro colaborador. Ela é percebida pela maioria dos funcionários como sendo mais confiável e mais fidedigna do que os comunicados formais vindo das autoridades da empresa, e ela é largamente utilizada para servir os interesses próprios daqueles que fazem parte dela. Então, analisando esses 3 aspectos, que são características das redes de rumores, nós podemos, sim, nos utilizar dessas redes de rumores para também informar coisas verídicas, que é essa pergunta que está aí embaixo. As informações que fluem pela rede de rumores são acuradas? Elas são verídicas? Muitas vezes, elas sim podem ser verídicas. Então, cerca de 75% das informações que circulam nas redes de rumores são verídicas. Às vezes, elas não são colocadas da forma correta, mas não deixam de ser verídicas. E aí tem 2 perguntas que são... Oi, pode falar. Dá licença, desculpa, é porque eu ia escrever, mas isso é um pouco extenso. No caso desse exemplo que o senhor deu, dessa porcentagem que chega a ser mais rápida, a informação às outras pessoas de uma forma de rumor, não seria bastante antiético de uma pessoa que tem um cargo de responsabilidade dentro da empresa tirar no fato, não estou falando de comunicados, mas de uma informação aleatória que seja importante. Chegar a um ponto dessa informação vazar para os demais e simplesmente deixar ela ali como, entre aspas, um objeto que vai levar aquela informação. Sendo que a pessoa não está realmente... Eu acho que não seja o canto dela, então a função certa para ela, já que tem muita informação que não poderia, de certa forma, vazar. Eu acho que a pergunta final seria, tipo assim, seria um caso de punição, de uma conversa, qual seria a melhor forma de evitar esses rumores dentro da empresa? Tá, vamos lá. Tem 2 contextos que são diferentes, tá certo? Uma coisa é fuxico, outra coisa são as redes de rumores, tá? O primeiro aspecto, deixa eu ver... Gente, se falhar um pouquinho aí, vocês me falam, tá? Ele apitou aqui um sinalzinho vermelho informando má qualidade na rede. Não, normalizou. Pronto. Ó, vamos lá entender. Olha esses 3 aspectos das características da rede de rumores, tá? O terceiro delas diz o seguinte: ela é largamente utilizada para servir os interesses próprios daqueles que fazem parte dela. Então, quando a gente fala de redes de rumores, a notícia que circula pelas redes de rumores não é o fuxico que circula pelas empresas. Por exemplo, se eu falo que a rede de rumor é utilizada para servir os interesses próprios de quem faz parte dela, eu estou automaticamente falando que a informação que está circulando por lá tem alguma relação com os outros colaboradores da empresa, com as pessoas que estão naquele grupo. O que acontece normalmente nas organizações? As organizações centralizam a informação em algumas pessoas em específico e tardam em comunicar para os seus colaboradores. Quando isso acontece, as redes de rumores trabalham de forma mais rápida e dão a informação para todas as pessoas antes mesmo do comunicado oficial. As informações das redes de rumores podem vir através de um vazamento de informação, assim como elas também podem vir de informações externas. Por exemplo, você trabalha numa empresa e o governador baixou uma portaria dizendo que o comércio vai fechar, certo? Essa informação é clara. O comércio vai fechar. Mas a tua empresa que tu trabalha, tu chegou 8 horas da manhã, já era 5 horas da tarde,
E simplesmente a empresa não tinha se posicionado sobre como funcionaria no dia seguinte, se as pessoas deveriam vir trabalhar, se elas trabalhariam home office, ela não tinha comunicado nada. Sendo que desde o dia anterior, o governador tinha baixado uma portaria XYZ. Então, o que a rede de rumores faz? Ela busca respostas. As pessoas que fazem parte dela têm interesses naquela informação. Elas simplesmente divulgaram toda a informação que elas tinham, comentando com um, comentando com outro, entendendo o que é que tinha sido feito, como que poderia ser sido feito, e as pessoas estão lá informadas por aquela rede de rumor. Qual seria o posicionamento correto da empresa? De forma imediata, se utilizar ou da rede de rumores, ou mesmo da sua informação padrão, para conseguir comunicar aos seus colaboradores. Então, o governador baixou um parecer. Então, naquela mesma hora, eu mando no WhatsApp de todos os meus gerentes o comunicado dizendo o seguinte: pessoal, vai ter uma reunião agora meio-dia para a gente decidir como vai funcionar a empresa amanhã, ok? Ok. Por favor, comuniquem a todos os seus colaboradores. Aí, o meu gestor de determinada área vai se utilizar dessa mesma ferramenta, que é a rede de rumores, para comunicar aos subordinados dele. Ainda não é uma comunicação oficial. Ele vai dizer assim: gente, estou passando aqui para informar para vocês que o governador baixou tal coisa, que a empresa ainda não se posicionou, a gente ainda não sabe como vai funcionar, mas vai ter uma reunião agora meio-dia e eu mantenho a nossa equipe informada com base nisso, ok? Ok. As pessoas estão utilizando a rede de rumores de forma benéfica. Por quê? Porque a pessoa que estava lá em cima teve a astúcia de se utilizar da ferramenta ao seu bom grado e para o seu bem, até que o comunicado oficial da empresa saísse na intranet, na extranet, no e-mail ou em qualquer lugar do tipo. Então, são dois conceitos. Primeiro, que a rede de rumores só atende a quem tem interesse nela, ou seja, ao próprio colaborador. Então, não é para fazer fuxico, é para responder questões, pelo menos na filosofia, né, essencialmente. E segundo, que ela pode ser utilizada também de forma benéfica, para poder minimizar os impactos negativos de percepção dos colaboradores. Tá certo? Acho que é mais ou menos nesse conceito que a gente está falando de rede de rumores. E sim, se houver um vazamento de informações que não são pertinentes às pessoas por parte de alguém, essa pessoa tem que ser punida. Aí já vai uma questão ética, certo? Dentro do processo da empresa. Que mais que a gente fala aqui sobre redes de rumores, pessoal? Sugestões para minimizar as consequências negativas das redes de rumores. Anunciar um cronograma de datas para tomada de decisões importantes. As pessoas não vão ficar se perguntando qual a decisão que vai vir ou como vai ser, porque elas já sabem que vai haver uma reunião ou vai haver um encontro para aquilo. Explicar decisões e comportamentos que possam parecer inconscientes ou misteriosos. Então, toda vida que a empresa se posicionar a favor de algo, contra algo, ou demitir uma pessoa importante, ou uma coisa do tipo, ser o mais transparente possível, enfatizar as desvantagens, bem como as vantagens das atuais decisões e os planos futuros da empresa. Isso vai fazer com que o funcionário entenda de que forma aquela empresa pensa, de que forma aquela empresa se posiciona, para que ela não crie uma rede de rumores nociva. E, por último, discutir abertamente as piores possibilidades. Nada pior do que provocar a ansiedade em uma fantasia secreta na cabeça das pessoas, ok? A gente vai parar aqui com redes de rumores, a gente vai dar continuidade na aula seguinte. Eu vou subir uma atividade no portal para vocês, mas não precisam preencher de imediato, ela vai ter um prazo estendido até o nosso outro encontro, dizendo, do nosso próximo encontro até a segunda-feira seguinte. É uma atividade super simples, você vai ter que redigir aí um e-mail com determinada abordagem, e depois o professor vai analisar essa comunicação, tá certo? Só para avisar para vocês que vai subir essa atividade, para que vocês não fiquem se perguntando se é para responder logo, se não é para responder logo, e como é que é para fazer. Eu compartilhei com todos vocês aí os slides, e eu vou fazer a frequência de vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui os outros comentários que colocaram aqui. Rádio peão é mais rápido que a velocidade da luz. É verdade, faz muito sentido. A rede formal só funciona dentro da empresa?
A rede formal funciona dentro da empresa essencialmente, mas ela tem alguns canais que a gente vai ver no final dessa aula, que são, por exemplo, a extranet, que é uma rede corporativa que você pode abrir de casa, então ela não funciona só lá, funciona na sua casa também. E nós temos os e-mails, que hoje podem ser acessados pelo celular a qualquer momento, então também fazem parte da rede formal e podem ser acessados de qualquer ponto, tá? Que mais? Acho que a rede formal vem diretamente do setor responsável da empresa, independente do lugar, que o professor deu o exemplo do e-mail, exatamente. Isso aí. Que mais? Esse modelo, esse nome de rede informal gera dúvida, professor, porque rumor dá a ideia de algo que é boato. De fato, pessoal, esse nome rede de rumores, ela vai similar a algo que é boato, algo que é inverídico, certo? Mas se ficar mais fácil para a nomenclatura, a gente pode chamá-la de redes informais, tá bom? Que é como a gente tem na definição de alguns outros autores. Aí eu acho que chamando de redes informais fica mais fácil da gente entender o sentido real de redes de rumores, tá certo? Perguntas aqui. Essa comunicação lateral pode ser no mesmo nível? Pode ser no mesmo nível, estratégico para estratégico, ou no mesmo setor, por exemplo. Vamos lá. A comunicação lateral, ela é dentro de um mesmo nível. Então, se é do estratégico para o estratégico, do tático para o tático, do operacional para o operacional. E pode ser dentro de um mesmo setor ou em setores diferentes. Por exemplo, no nível operacional, eu tenho o operacional de atendimento, o operacional de caixa, o operacional de call center, o operacional de estacionamento. Eu posso ter vários níveis operacionais, vários grupos em um mesmo nível. Eles podem se comunicar lateralmente dentro daquele mesmo nível, tá certo? Então, essa comunicação lateral funciona assim. O grupo de WhatsApp da empresa é o quê, professor? Formal ou informal? Minha gente, essa polêmica, nem o Max Gehrig consegue responder, tá certo? Por exemplo, o meu grupo com vocês, teoricamente, é uma comunicação informal, não é uma comunicação formal, o nosso grupo de WhatsApp. Mas no atual cenário, é a única comunicação que vocês têm com a organização. Então, ela poderia sim ser considerada uma rede formal. Vocês não fazem dela uma rede formal, porque eu já vi uma galera lá, não sei se foi nesse grupo, se foi no grupo da Parangaba, mas uma galera lá falando que o outro professor não tinha entrado na aula e ficam usando o meu grupo de WhatsApp para comentar dos outros professores, né? E eu fico fazendo de doido que não estou nem vendo. Mas o grupo de WhatsApp, teoricamente, é uma comunicação informal. Quando é que ele é formal, professor? Quando você receber um chip da empresa para ser rastreado, para a empresa lhe ligar e que quem paga o chip é ela. Aí aquele seu número, ele é corporativo, certo? Então, naquele momento onde o seu número corporativo foi vinculado a um grupo de WhatsApp da empresa, aquele canal é um canal formal, ok? Mas se for o seu número pessoal, não é um canal formal, é um canal informal. Tem uma pessoa que comentou assim, ó, no meu trabalho, a Rádio Pinhão é pelo Skype. Eu acho muito corajoso, porque o Skype, né, fica lá a chamada gravada muitas vezes. Eu acho que a pessoa podia mudar aí o canal, que eu acho que tem uns canais mais seguros para fazer Rádio Pinhão. E, por último, o comentário do Bruno, que diz o seguinte, hoje em dia, tá difícil, só tem fake news. Se não for oficial, eu nem olho. O conceito de oficial também varia muito, tá, gente? Então, é sempre muito complexo entender de onde vem a comunicação efetivamente dita. E, às vezes, nem é comunicação, às vezes é só informação. Então, a informação, às vezes, tem que ser goela abaixo pra gente. Pode falar. Podem falando que eu vou fazer uma chamada aqui. Hoje em dia, as famosas fake news entrariam em que nesse quadro das comunicações? Vamos lá. Fake news corporativa é um pouco difícil, né? Fake news corporativa é um pouco difícil. Fake news, na verdade, são informações inconsistentes, são informações inverídicas. Elas não são comunicações, elas são informações. A gente chama de fake news a informação que, além de inverídica, é compartilhada por milhares e milhares de pessoas. Por isso que chama de fake news, ou seja, informações falsas compartilhadas, ou informações falsas que são transformadas em notícias, tá bom? Tem essas duas perspectivas. Vou fazer a chamada rapidinho, pessoal, que eu tenho uma outra aula agora também. E aí, por favor, quem não estiver presente, já vai... quando eu
disser o nome, já pode deslogar da aula para que eu consiga salvar, tá bom? Vou começar pelo pessoal do Flex, que são só 4. O Francisco José, deixa eu ver. Gente, vocês estão comentando alguma coisa aí no chat? E aí, sempre que vocês comentam no chat, tem uma tela para mim. Deixa eu só... Francisco José não está na aula. Eu tenho o Ítalo Pereira. Ítalo Pereira está aí? Tô aqui. Ítalo, ok, presente, pode logar. Rafaela Marques está aí? Rafaela Marques está. Já lancei a presença dela. Acabei de ver que ela está. E a Reveline também está aqui, presente. Meninos, vocês são do Flex, podem deslogar. Bom, já lancei a presença de vocês. Vamos lá para o presencial agora. Estou chamando rapidinho, e aí quem for estiver presente e não tiver mais nenhuma dúvida, já pode ir deslogando, tá bom? Vou chamar sequência. Vamos por parte. A Adriana está aqui, ok. A Adriana, as duas Adrianas, na verdade, a Pina e a Inácia estão ok, podem deslogar. Ayrton César, Alan e Ana Beatriz também ok. Ana Carolina não está aqui. Ana Dark está, Ana Júlia. Professor Ana Carolina, ela não consegue lhe ouvir, mas ela está presente na aula. Tá bom. Vou colocar então a presença nela aqui. Obrigado, viu? Aí eu tenho a Ana Kelly, que não está presente. Ana Areta está aqui, ok, presente. A Areta está aqui também, né? A Areta está presente. O Anderson Siqueira não está presente. Beatriz está presente. Brenda Rocha está presente. Bruno Duarte está presente. Kaina Santos, presente. Carla Leite, presente. Cláudia Pires, presente. Cláudia Pires, presente. Daniel Teles e Daniele Rocha, presente. Daniel Teles e Daniele Rocha, presente. Débora Maria e Diego Gonçalves, presente. Aí eu tenho a Diana, Fernanda e Gabriel. Diana presente, Fernanda presente e Gabriel Shoa presente. Eu tenho Gerardo, Jéssica Barbosa e Jéssica Santos, todos presentes também. Tenho a Gleiciane, o João Vitor e o José Jailson. Gleiciane, João Vitor e José Jailson também presentes. Tenho Kaline Kelly, Laís Pinto e Lara Oliveira. Kaline Kelly, Laís Pinto e Lara Oliveira, todos presentes. Larissa Souza, Liliane de Sá. Larissa Souza, Liliane de Sá presente. Maria Eduarda e Maria Letícia também presente. Maria França, Matheus Guilherme também presente. Micheline Pires, Natália Ferreira, presente. Micheline Pires, Natália Ferreira, Professor, presente. Oi. Minha conexão caiu por alguns minutos. Eu não sei se meu nome já passou. Alan? Isso. É o Alan? É. Alan. Lancei tua presença, viu? Pode ficar tranquilo. Obrigado. Nada. Deixa eu dar continuidade aqui. Eu parei na Natália. Não, parei na Micheline. Tá. Natália Ferreira, ok. Aí eu tenho a Olivia Maria. Olivia Maria presente. Pedro Henrique presente. Priscila da Silva e Rafael Lemos presente, os dois. Rafael Monteiro, Rafael Mota e Rafael Oliveira presente, os três. Rafaela Souza e Rafael Sampaio presente também, os dois. Rita de Cássia e Roberto Lima. Rita de Cássia e Roberto Lima, presente os dois. Rodrigo Sá, presente. Rodrigo Sá, presente. Thalita Cume e Tiago Esdras, também presente.
Já lancei aqui a presença dos dois. Tinali, Valcilene e Vânia, também presente. Tinali, Valcilene e Vânia, todos presentes. Vitória, Wendel e Zuilma. Vitória, Wendel e Zuilma, também presentes. Né? A Vitória Rodrigues, exatamente. A Vitória Rodrigues. Gente, muito boa noite. Até o nosso próximo encontro. Por favor, desloguem aí para a gente conseguir finalizar a gravação da aula.